No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon estava saindo de seu prédio, o edifício Dakota, em Manhattan. Na frente do prédio havia um fã que pediu para John autografar o álbum Double Fantasy, que tinha sido lançado um mês antes, isso era aproximadamente às 17 horas. John e Yoko Ono estavam indo para a gravadora. Depois da sessão eles retornam para o edifício. Quando saem do carro e estão prestes a entrar no prédio, John Lennon leva 4 tiros nas costas. Isso aconteceu às 22h50. John foi levado por policiais para o hospital, mas é declarado morto às 23 horas. Mas quem atirou em John Lennon pelas costas? O nome do sujeito é Mark David Chapman, um fã, o mesmo que horas antes pediu para seu ídolo um autógrafo. Mas por que alguém que tem uma idolatria por outra pessoa faria algo assim? Ele esperou 5 horas e 50 minutos para concretizar a ação, o que seria tempo suficiente para desistir. John Lennon é um dos maiores artistas do século XX. Nascido em Liverpool em 1940, formou em 1960 a maior banda da história, os Beatles, ao lado de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Durante esse período surgiu a Beatlemania, causada pela imensa popularidade da banda, criando uma quantidade gigantesca de fãs em todo o mundo. A banda durou 10 anos, e cada um partiu para a carreira solo. Na década de 70, John lançou diversos álbuns ao lado de sua esposa, Yoko Ono, entre eles Imagine, que continha a música de mesmo nome, que acabou se tornando uma das principais canções do século. Lennon, durante 2 décadas se tornou uma das figuras mais conhecidas e idolatradas do mundo, tendo uma quantidade grande de fãs aonde quer que ele fosse. Mark Chapman era um deles. Nascido no Texas, estado americano, Chapman era fã dos Beatles. Mas ele considerava que John desprezava a fé por causa de músicas como Imagine e God, e por declarações ditas por Lennon, como os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Ele comete o crime aos 25 anos de idade. Após o assassinato, ele permanece no local e é preso enquanto lia o livro O Apanhador no Campo de Centeio, que ele planejava usar como um manifesto. Segundo o Washington Post, em uma audiência para tentar liberdade condicional, Chapman disse: "Eu queria ser alguém, e nada iria impedir isso." Chapman sabia que o que estava fazendo era errado e afirmou, abre aspas, "Não vou culpar ninguém pelo que fiz. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que era maldoso, sabia que era errado, mas queria tanto a fama que estava disposto a tirar uma vida humana." O pedido de liberdade condicional foi negado 12 vezes a ele, devido ao seu desrespeito à vida humana. Ele cumpre prisão perpétua. A palavra fã é originária da palavra fanaticus, que vem do latim, com o significado de louco, entusiasta, inspirado por algum deus. É um indivíduo disposto a demonstrar sua admiração por alguém, grupo ou ideia. Em algum grau chegando a ficar cego pela admiração e perdendo totalmente a razão, agindo de maneira obcecada. Em maio de 2016, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um homem armado rende um empresário, dentro de um hotel, e pede para que ele o levasse até o quarto da modelo e apresentadora Ana Hickman. O homem que foi abordado era o cunhado de Ana. Chegando no quarto, ele faz de refém tanto Ana Hickman quanto o cunhado dela e sua assessora. O louco era Rodrigo de Pádua, um fã da apresentadora. Ele obrigou os 3 a ficarem de joelho e de costas para ele. Durante esse inferno enfrentados por eles nas mãos desse fanático, ele humilhava Ana e dizia que ela tinha acabado com a vida dele e se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. O cunhado de Ana Hickman conseguiu desarmar ele, mas o lunático acabou acertando 2 tiros na assessora de Hickman, mas ela sobreviveu. O cunhado desarmou e matou o fã. Depois descobriu-se que ele era obcecado por Ana Hickman, com várias postagens em redes sociais com declarações de amor para ela. Em alguns textos chegou a dizer que ela era o amor da vida dele.
O fanatismo nesse caso levou à obsessão, à cegueira e ao extremismo de pertencimento, e tudo isso quase levou à morte 3 pessoas inocentes. Ariano Suassuna, escritor e dramaturgo brasileiro, disse: "O fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa." O filósofo e escritor francês, Voltaire, que foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa, falou: "Quando o fanatismo gangrena o cérebro, a enfermidade é incurável, e o fanatismo é um monstro que ousa dizer-se filho da religião." Quando se gosta do trabalho de alguém ou se inspira em uma personalidade, é legal e até compreensível, mas quando parte para o fanatismo e sua vida começa a girar em torno daquela pessoa, ideia ou grupo, você precisa parar e repensar o que está acontecendo, porque você está preenchendo um possível vazio. O álbum que Mark Chapman pediu para que John Lennon autografasse era o Double Fantasy, que, como já disse, foi lançado em novembro de 1980, um mês antes do assassinato do cantor. Entre as faixas desse álbum tinha uma música chamada Beautiful Boy, que John Lennon escreveu para seu segundo filho, Sean, que teve junto com a Yoko Ono. Nessa canção, John fala de seu amor incondicional para seu filho e da beleza da infância. Por exemplo, nesse trecho: "Mal posso esperar para ver você crescer, mas acho que precisamos ser pacientes, porque ainda temos um longo caminho à frente." Mas em uma parte da música, ele fala isso daqui: "Antes de atravessar a rua, segure minha mão. A vida é o que acontece com você, enquanto você está ocupado fazendo outros planos." Um mês depois, enquanto voltava para sua casa, os planos de John foram encerrados ali, pelas mãos de um fanático, que se deixou se cegar pelo seu fanatismo e idolatria doentia, nas mãos de alguém que se dizia ser um admirador. Ao atravessar a rua, a vida deixou de acontecer para John Lennon, enquanto ele estava ocupado fazendo outros planos. A morte do cantor Marvin Gaye não foi causada pelo fanatismo, mas sim por briga familiar. Marvin morreu pela última pessoa que ele poderia imaginar que iria fazer isso. Para saber sobre essa história é só ver esse vídeo aqui, ou esse aqui, para ver como o rei do pop nasceu e morreu dentro da música, e toda sua trajetória de vida até sua morte.